Olá, amigos do canal Menteflex. Após termos passado um bom tempo fora sem gravar vídeos, estamos voltando novamente após essa temporada, mas graças a Deus não foi problema de doença, simplesmente porque a gente mudou de domicílio e tivemos que organizar algumas coisas, mas agora estamos de volta no canal Menteflex, trazendo os assuntos que sempre gostamos de abordar na Bíblia, aqueles assuntos que você ainda não compreendeu e que precisa de uma luz maior para compreender. Fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou mostrar para você se o sábado foi abolido ou foi esquecido. Você talvez esteja pensando que muitas pessoas guardam o sábado, observam o sábado e outros não. E por que que todos não observam o sábado ou o domingo? Mas nós vamos ver à luz da Bíblia. Fica comigo aí, que você vai saber se o sábado foi abolido ou esquecido. E nós podemos agora, nesse momento, verificar na Bíblia, porque com nós só a Bíblia que pode responder. Nós não temos capacidade de responder de nós mesmos, mas somente com a Bíblia. Então, vamos à origem do sábado para nós ver como foi que começou o sábado. Convido a você que... Vou colocar aqui minha lupinha. Convido a você que verifique comigo na sua Bíblia aí, na sua casa, pode abrir a sua Bíblia, no livro de Gênesis 2:2. Gênesis 2:2. Aí nós vamos ver qual foi a origem, quem originou o sábado e assim por diante. 2:2, aqui na minha Bíblia está dizendo assim: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Aí nós podemos ver, descobrimos nesse momento que o Criador do sábado é Deus e que o dia de sábado ele não é somente abençoado, como todos os outros dias também, mas ele tem algo diferente, ele é santificado por Deus. Você pode muito bem dizer assim também, Jesus trabalhou no sábado. Será que Jesus trabalhou no sábado mesmo? Tem certeza que Jesus trabalhou no sábado? Só para nós tirar uma palhazinha assim desse assunto. Quem foi os acusadores de Jesus? Foram seus algozes, aqueles que tinham raiva de Jesus. E unindo as autoridades da época com os sacerdotes do templo, eles não eram convertidos. Eles não eram convertidos. Foi eles que acusaram Jesus veemente. Então, amigo, se você está se baseando em opiniões de pessoas, aqueles mesmos que solicitaram que Jesus fosse crucificado, então a opinião deles não é válida. A opinião válida é a da Bíblia, onde Jesus disse: é lícito fazer o bem aos sábados, por isso eu estou curando uma pessoa. Lá em Marcos, em Mateus, tudo fala isso. É muito bem, é muito certo ou errado é certo eu pegar o conselho de uma pessoa que apoiou Jesus, mas uma pessoa que não apoiou Jesus, como eles chegaram a dizer que o sangue dele caísse sobre eles. Uau! Que pedido esse! O sangue de Jesus caiu sobre eles mesmo. Então, se foi eles que acusaram Jesus como trabalhador do sábado, então não posso ir pelo conselho deles, e sim pela Bíblia. E lá na Bíblia diz que Maria Madalena guardou o sábado e se prepararam na sexta-feira e deixaram para embalsamar Jesus no domingo. E também os apóstolos todos guardaram o sábado. Os cristãos da época todos guardaram o sábado. Até o maior teólogo, que é Paulo, teólogo da Bíblia, ele guardou o sábado também. Porque lá diz que ele arrazoava todos os sábados e assim ele guardava o sábado. Para nós sabermos
qual é o certo ou o errado? Se você guarda o domingo, vamos ver a origem do domingo também, se você observa o domingo, vamos ver a origem do domingo. Como foi que surgiu a guarda do domingo? Afinal de contas, esse nome não existe na Bíblia, domingo, e sim primeiro dia da semana. Aqui eu tenho um registro que é um livro, né, que tem as datas dos acontecimentos de muitas coisas religiosas no mundo. Então aqui é um apêndice, vou mostrar para você, um apêndice, e aqui está dizendo assim: primeiro decreto dominical promulgado pelo imperador romano Constantino. Pelo imperador romano Constantino. Em 7/3/321, foi a primeira vez que foi promulgado o domingo como dia de guarda. Uau! Foi um homem que promulgou o dia de domingo. E logo em seguida diz assim: mudança do sábado para o domingo. Não importa a igreja que você pode frequentar ou segmento religioso, eu lhe pergunto, o homem tem direito de alterar alguma coisa na Bíblia? Será que o homem tem direito de alterar alguma coisa na Bíblia? Abra comigo no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia e também a última página também. Pode abrir sua Bíblia aí, no livro de Apocalipse, no último, é o último livro da Bíblia e a última página. Lá onde está escrito assim, olha, a conclusão do livro, está escrito lá o título. É no capítulo 22, verso 18. Então está dizendo assim: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, e da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, deu para entender aí que se eu não observo o sábado e troco o sábado pelo domingo pagão, por um domingo que instituído por homens, eu estou, tipo assim, uma palavra que eu não sei se vocês conhecem, birrando contra Deus, ou teimando contra Deus e guardando um dia que ele não pediu. Então, a minha parte na árvore da vida, que significa salvação, será tirada. Mas não é obras que faz você ganhar salvação. Salvação vem de Jesus. Mas também o filho rebelde, desobediente, Jesus não vai levar para lá. Porque Jesus está dizendo, você me adore no sábado. Aí você diz, não, mas eu quero no domingo. Então, você está alterando o texto bíblico que diz aqui. Neste momento, eu vou te revelar algo surpreendente. Tu vai sair daqui sabendo tudo sobre o sábado mesmo, assim como eu lhe falei. Vou perguntar uma coisa. Um pai, quando ele dá uma ordem a um filho, será que ele diz assim, ó, você faça, se vire aí, eu só quero que você faça. Bom, a não ser que seja um pai grosseiro, né? Mas nos moldes tradicionais, um pai que ama o filho, ele não fala assim. Eu quero fazer uma pergunta. O sábado, a observância do sábado, prazer ou desprazer? Nós vamos já saber aqui na Bíblia se é um prazer ou desprazer guardar o sábado. Acompanhe comigo aqui no livro de Isaías,
Isaías, nós vamos ver lá o que diz sobre guardar o sábado, tá? Isaías 58, verso 13. Você já achou aí na sua Bíblia? Porque eu não quero ler sozinho, eu quero que você confirme comigo o que eu estou lendo na palavra de Deus. Então diz assim, ó: se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios caminhos, interesses, no meu santo dia, e se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Uau! Amém? Guardar o sábado não é um desprazer. Descobri aqui nesse momento com você que é um prazer guardar o sábado. Então Jesus está dizendo assim: se tu não falar tuas palavras no meu santo dia, fazer plano de trabalho, ir para o teu trabalho, ficar em casa calculando o que vai fazer na semana que vem e tal, mas se você for à igreja adorar a Deus no dia que Ele pede, no sábado, parar tudo que você faz, e você não vai, talvez você vá no domingo, então faça mesmo no sábado. Então, se você fizer isso, esse dia se torna, aqui diz, ó, um dia deleitoso, digno de honra, e se o honrares, não fazendo a tua própria vontade no meu santo dia, então te deleitarás no Senhor, e Ele faz você subir montanhas, você não vai ficar sem pagar o aluguel da sua casa, a prestação do seu carro, ou fazer a compra básica do seu dia a dia, de alimentação. Não, porque guarda o sábado, não. Não, ele está dizendo aqui, a promessa dele, ó: se desviares o teu pé, te farei cavalgar sobre as mais altas montanhas, montanhas de problemas. Te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor disse. Jacó era pobre? Me pergunta. Jacó era pobre? Não. Jacó era um homem rico da época da Bíblia. Então ele sustenta você com a herança do pai Jacó. Quantas pessoas se inspiram em dar o dízimo baseado na promessa que Jacó fez a Deus, que ia ser fiel a ele? Então se inspire também em Jacó para guardar o sábado, porque você será abençoado com a herança do pai Jacó, que Deus entrega. Amém? Amigos e irmãos, amigos, guardar o sábado sempre foi um mandamento abençoado. Vamos agora meditar no livro de Êxodo 20. Vamos ver o que diz lá no Êxodo 20. Abra sua Bíblia aí também, no livro de Êxodo 20, para nós verificar o que diz no Êxodo 20. Então, no quarto mandamento, que é na minha Bíblia aqui é no verso 8, está dizendo uma coisa, ó: quando você vai dar um recado para uma pessoa que é importante e ele vai sair da sua presença, você fala assim, você reforça e diz assim: olha, não esquece, tá? Lembra lá do negócio lá que nós combinamos, beleza? Beleza. Então Jesus sabia que o homem ia esquecer do sábado. Olha o que ele falou aqui, ó: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Eu te pergunto, quando fala que Deus é o Criador do céu e da terra e do mar, está levando aí a uma pessoa que criou tudo. E porque ele criou tudo, ele quer também uma adoração. Ele quer uma adoração.
E essa adoração só é dos homens. Mas os próprios animais e os passarinhos, eles cantam, ou conforme seja o sistema que ele usa, trina, berra, mia, late, todos eles adoram a Deus assim. E o ser humano é o único que não quer adorar a Deus no dia que ele pede. É o único que não quer adorar a Deus no dia que ele pede. E quando nós deixamos de adorar a Deus, nós não no sábado, nós não recebemos a bênção do Pai Jacó, que está escrito lá. E também quando nós não adoramos a Deus no sábado, é como que nós esteja tirando aqui a parte do livro das profecias que ele falou lá, que nós lemos no Apocalipse, e que quando nós fazemos isso, a parte que nos cabe na árvore da vida, a salvação, será tirada também. Só para concluir, tem uma passagem no livro de Colossenses, eu vou falar aqui para você, Colossenses 2,16, lá diz que Jesus falou que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai. Então, pessoas pegam essa passagem para dizer que Jesus estava mandando fazer tudo, comer tudo, e que não é do nosso assunto agora, mas que acham que porque Jesus falou isso, pode viver como queira. Qualquer dia que você quiser fazer também, guardar, pode, porque tem passagem também na Bíblia, em Tiago, o Tiago diz que Deus não muda a sombra, ele não tem sombra de variação. Então o sábado, ele é eterno. Mas também diz que Jesus cravou a lei na cruz, tem alguém que fala assim. Jesus cravou a lei da cruz, a lei das ordenanças. Eu vou explicar para você rapidinho. Jesus mandou que o pecador, antes dele vir, na época passada, quando pecasse, ele pegaria um cordeiro, levaria até o templo de Salomão, e o sacerdote fazia um ritual lá com o sangue, que representava Jesus, que ia vir para perdoar o pecado do mundo inteiro. Então aquela pessoa fazia aquele ritual ali, e ele saía perdoado. Aí Jesus chegou, depois de 400 anos depois, Jesus chegou, morreu na cruz por nós, na cruz por nós, e aí aquele ritual de sangue foi cancelado na cruz. É essa a lei que foi cancelada, de ordenança, de fazer aquele sacrifício ali, que representava Jesus. Jesus ali estava fazendo em figuras para eles compreender o seu sacrifício que ele ia fazer. Então eu te pergunto, precisa ainda matar cordeiro? Não. Jesus é o cordeiro pascual que fez o sacrifício de uma vez por todas por nós. Jesus não ia ficar morrendo toda vez que uma pessoa pecasse. Não tem condição. Então Jesus fez um sacrifício pascual por nós eternamente. Essa lei aí foi cravada na cruz, amigo. Mas a lei moral, que é dos 10 mandamentos, que está em Êxodo 20, que nós lemos agora, o sábado, essa não pode ser cancelada, porque é o código moral de Deus, onde lá diz, onde lá diz, honra teu pai e tua mãe, lá diz, não faça imagem de escultura, somente eu se adore, lá diz, não cobiçarás nada do teu próximo, lá diz, não levantar falso testemunho contra o teu próximo. Então isso é o código moral de Deus. Enquanto nós estivermos morando aqui na terra, nós precisamos obedecer isso daí para que vivemos em paz com o nosso próximo e com Deus. Agora, se você acha que não deve guardar a lei, vou provar para você que você guarda sim a lei. Quer ver? Você mata? Não. Você rouba? Não. Você adultera? Não. Você diz falso testemunho? Não. Você não quer o sábado. Por que não quer o sábado? Sabe por quê, amigo? O sábado, vou chegar pertinho aqui para você entender melhor. O sábado é a bandeira de Deus, tá?
é um teste para aqueles que querem servi-lo realmente. O sábado é um teste. E sabe qual é o oposto do sábado? É o domingo. O domingo é o oposto do sábado. O selo de Deus na pessoa é o sábado. E o selo contrário da pessoa é o domingo. Tá? Mas que Deus possa abençoar você. Que você possa daqui para frente estudar mais e mais a Bíblia para compreender melhor. Eu te peço, se esse conhecimento, se esse estudo trouxe conhecimento para você, trouxe mais luz, se você quer receber mais luz ainda, não de nós, mas da própria Bíblia, te peço que tu te inscreva no canal, dê um joinha, ou também indique para pessoas, tá, que querem compartilhar, compartilha, para que nós possamos chegar mais e mais trazendo assuntos como esse para a tua vida espiritual, para a nossa vida espiritual. Eu vou ficar aqui orando por ti. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.